24. Provérbios capítulo 24. Pessoal, hoje é a terceira lição da série que eu tenho trazido para você aqui nas quartas-feiras sobre sabedoria no lar. Já passei daquela série as bases de um lar, foram mais ou menos 7 lições. Agora eu tenho falado com você sobre a importância de ter sabedoria na sua casa. Falamos na primeira lição sobre a sabedoria do Irão Abi. A segunda lição, eu falei com você na quarta passada que achar o tempo certo. O sábio, ele encontra o tempo certo. E às vezes a pessoa erra no tempo. Então, o exemplo da lição passada. O marido está lá sentado, olhando TV. E a esposa dele chega e quer sentar do lado dele, quer conversar, contar o dia, contar a história, tirar dúvida. O que vai acontecer? Ela vai se magoar. Porque ela vai falar e ele não vai prestar atenção no quê? Em nada. Ela vai voltar para casa magoada. Ah, meu marido não me ouve, não me dá atenção. O que ela errou? Não era o tempo certo. Então a gente tem que saber o tempo certo das coisas, para que dentro de casa os relacionamentos sejam melhores. Vamos lá. Então hoje é a lição 3, hoje eu vou falar sobre responder e pedir. A gente tem que ter sabedoria para responder e para pedir as coisas em casa. Provérbios 24, versículo 3. Leia com o pastor o que diz a Bíblia. Com sabedoria, o que diz o texto sagrado? Com sabedoria se edifica o que, pessoal? A casa. E o que mais que diz a sua Bíblia? E com inteligência, o que ela faz? Se firma. Então, por que eu preciso de sabedoria? Porque a sabedoria vai edificar o meu lar. A sabedoria vai edificar a minha casa. A sabedoria vai fazer eu conseguir melhorar a convivência entre o casal, entre as pessoas dentro do lar. E às vezes tem nos faltado sabedoria para dentro de casa. E o que mais? A sabedoria, ela edifica. Ela vai fazer com que o meu lar seja realmente o lar doce lar. Irmão, a nossa casa, ela precisa ser o melhor lugar do mundo. Porque tem pessoas, às vezes, que não têm prazer de voltar para casa. Prazer de voltar para o lar. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo, que quando você está no seu trabalho, vai batendo o horário de voltar para casa e diz, puxa, estou voltando para casa. Por quê? Porque eu vou encontrar a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha filha. Eu estou no lar, é o meu lugar, eu me sinto bem ali. A nossa casa precisa ser o lugar que seja o lugar que a gente tem prazer de estar. Para isso eu vou precisar de sabedoria, para transformar aquele ambiente num ambiente maravilhoso, onde as pessoas gostam de estar. Aí ele diz, com sabedoria se edifica a casa, e o que mais que diz o 3? E com inteligência, o que ela faz? Se firma. Irmão, nós somos inteligentes. Às vezes a gente tem que parar e pensar, usar a inteligência. Será que se eu não tenho que melhorar aqui, melhorar lá? Se eu fizer isso e tal coisa, eu não ajudo o meu familiar? Às vezes está nos faltando. Usar a inteligência, a capacidade que Deus nos deu. Vai para o capítulo 15 de Provérbios, eu vou falar com você sobre pedir e responder agora. A gente precisa ter sabedoria nas palavras. Provérbios capítulo 15. Só um pouquinho para trás, você está no 24, vamos para o 15. Vamos falar sobre aqui em Provérbios 15, sobre pedir e responder. Às vezes está nos faltando sabedoria na hora de pedir algo. Tem pessoas que reclamam, pastor, lá em casa ninguém me ajuda. Mas será que nós estamos tendo sabedoria na hora de pedir, de falar com essa pessoa? Ah, pastor, lá em casa é só confusão, discussão e briga. Será que nós estamos tendo sabedoria na hora de dar a resposta, de responder? Provérbios 15, versículo 1 diz assim, todo mundo junto. O que diz o versículo 1? A resposta branda, o que diz a Bíblia? Desvia o furor. E olha o que diz, pode ir marcando aí com a caneta. Mas a palavra dura, o que ela faz? Ela suscita o quê? A ira. Então, primeiro, responder. Eu tenho que ter sabedoria no responder. Se eu tiver sabedoria na forma de falar com aquela pessoa, de dar a resposta para aquela pessoa, na hora que ela me questionar, me perguntar, eu tiver sabedoria para falar com ela, eu vou fazer com que aquela situação que talvez estava quase dando choque, pegando fogo, aquela situação se acalme, porque eu tive a palavra branda. Eu tive sabedoria para responder. Eu já volto aqui, tá? Aí diz aqui, ó, mas a palavra dura. O que é a palavra dura? Às vezes o familiar nem ia brigar com você, mas a forma como a gente devolveu levantou a ira da pessoa e fez ela brigar com você. Tem que ter sabedoria para responder. Agora, para perguntar, 2. A língua dos sábios, o que a língua dos sábios faz? Ela adorna a sabedoria. Mas a boca dos tolos, ela derrama o que, pessoal? Estultice. Então vamos lá, a língua dos sábios, ela tem sabedoria. Primeiro, quando vamos pedir algo a alguém dentro de casa, como estamos pedindo isso? Porque dentro de casa você vai precisar pedir, conversar, falar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Qual é a minha maneira de pedir? De me retratar ao meu familiar? De falar com a pessoa? Qual o tom? Que forma eu falo? Você sabe,
que às vezes nós tratamos bem as pessoas da rua? O colega de trabalho, o chefe, o cliente, fala com educação, pede de forma correta. E às vezes dentro de casa, parece que a gente trata mal quem mora conosco. Ah, pastor, é que já tem intimidade, proximidade. Está errado. Dentro de casa, eu deveria tratar melhor ainda. Às vezes a pessoa reclama, eu peço, pastor, mas ninguém me ajuda o que eu peço. Ninguém me ouve e tal, e não sei o quê. De que maneira eu peço? A maneira que eu tenho conversado e pedido para minha família, é uma maneira que eles estão me ajudando ou é uma maneira que eles não querem me ajudar? Qual é a sua forma de pedir favor, pedir ajuda? A gente tem que ter sabedoria. A língua do sábio adorna a sabedoria. Primeiro, não esqueça que eu vou te falar. Quando você pede um favor para o seu familiar, ele ou ela não podem se sentir desrespeitados por você. Se você vai pedir algo para a sua família e a pessoa se sente desrespeitada por você, pode saber que ela não vai fazer. Principalmente o homem. Ele não pode se sentir desrespeitado. Eles não vão te responder, não vão te fazer, não vão te ajudar. Então, às vezes, tudo está na nossa forma de se comunicar, na forma de falar dentro de casa. Às vezes a gente está tendo dificuldade nas palavras, no jeito de falar com o outro. A esposa vai pedir um favor para o marido, ela está aqui fazendo não sei o quê, fazendo aquilo outro, fazendo tal coisa, fazendo tal outra. Aí ela olha para o marido dela, fulano, vou precisar que tu me ajude. Vê se não esquece. Já começou ruim. Porque quando a mulher olha para o homem, ela diz assim, vê se não esquece. Aí ela fala o que ela quer que ele faça, ou tirar a roupa da máquina, ou fazer o arroz, ou não sei o que, tirar a carne da geladeira, porque ela vai voltar para fazer o almoço, ou estender no varal, ou recolher do varal, ou sei lá o que, pegar alguma coisa no mercado, pedir a água, que a bombona da água acabou. Como é que a mulher fala com o marido? Vê se não esquece. Está errado, pessoal. Ele vai se sentir desrespeitado. Porque quando você fala assim, vê se não esquece. Sabe o que você está querendo dizer para ele? Que ele sempre esquece. Então, você está usando palavras que ofendem. Lá na mente dele, ele está entendendo, olha o jeito que ela está falando, ela está dizendo que eu sempre esqueço. E ela está querendo dizer que você vai esquecer de novo. E normalmente o que o homem faz quando você fala isso para ele? Ele esquece. Então é a forma da pessoa falar. Às vezes a mulher chega, vê se não esquece. Ou ela chega e diz, vê se faz. Ela fala para ele, vê se faz, não sei o quê. Então é a forma de você falar com o seu familiar. Às vezes a pessoa chega e diz, vê se lembra do não sei o quê. Essa forma é a forma errada de falar. Porque essa forma você está ofendendo a pessoa. Ela vai se sentir desrespeitada. Ao contrário, quando você pede algo, o seu familiar tem que se sentir amado por você, valorizado e importante. Você deveria olhar e dizer, puxa, ainda bem que eu posso contar contigo. Eu vou fazer tal coisa, eu precisava de um favor. Olha, eu vou pedir para você fazer tal e tal coisa, se você pode me ajudar. É uma forma diferente do que você ir saindo e dizendo, vê se não esquece, tá, de fazer tal coisa. Ele vai esquecer, porque você já está falando que ele sempre esquece. Então, às vezes, a nossa forma de falar tem que mudar. Se o meu familiar se sente desrespeitado quando eu peço algo, eles não vão me ajudar. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu não sei por que ninguém me ajuda em casa. Às vezes é por causa da nossa forma de falar. Se não mudar a forma de falar, o seu familiar vai se sentir desrespeitado, vai se sentir afrontado e normalmente a pessoa não vai te ajudar. Outra coisa simples que você pode fazer, troque o mas pelo si. Vamos dar um exemplo que o seu familiar lavou a louça, seu marido, e ele nunca lava. E ele lavou, mas lavou mal. Ele nunca lava. Talvez ninguém ensinou ele a lavar, né? Aí o que aconteceu? Está todo engordurado. Por que está engordurado? Porque ele não passou o quê, pessoal? Como é que é? Você não passa água quente na sua casa? Ele não passou água quente. Aí a mulher chega e ela olha assim, tu lavou a louça. Aí olha como é que ela fala, mas... Irmão, sabe o que o mas faz? Ele acaba com tudo que você falou antes dele. Então quando você usa o mas, você está acabando com tudo que a pessoa fez. Aí diz, mas tu não botou água quente, está tudo sujo isso aqui. Então olha a forma de falar. Agora se a mulher trocar o mas pelo se, é só a forma de falar ao marido, falar com a esposa, tanto faz. Ele olhar assim, puxa, você lavou a louça. E se, da próxima vez, você passar água quente, vai ficar muito melhor. Então você vê que está faltando sabedoria. Olha de novo aqui o capítulo 15, versículo 2. O que está dizendo a Bíblia? A língua dos sábios, ela adorna o que, pessoal? Sabedoria, é só a sua forma de falar. Quando você olha para o marido e diz, mas, você acabou com ele.
Já botou ele lá embaixo. O que ele fez não valeu de nada. Ele está se sentindo inútil, um imprestável. Alguém que nunca ajuda, mas tentou ajudar e foi criticado. E sabe o que ele vai dizer? Agora que eu não ajudo mais. Tudo por causa da forma da mulher, o que, pessoal? Falar. Tanto faz se for a mulher ou o homem, ou com seu filho. Eu tenho que tirar o mas. Coloca o e se. Meu filho, tu não sei o quê, mas... Puxa, você acabou com o que ele fez, filho. E se você começar a juntar os brinquedos, começar a fazer... E se você primeiro fizer a lição e depois fizer tal coisa? É a forma de falar com a pessoa. E às vezes está nos faltando o quê? Sabedoria. Troque o mas pelo se. Às vezes você... tu varreu a casa aqui, mas... Só faltou o fim, né? Que muita gente fala isso. Tá igual a tua cara. Tem muita gente que fala isso dentro de casa. Ainda bem que aqui nessa cidade ninguém fala isso. Diga glória a Deus. Aqui ninguém fala isso, né? Graças a Deus. Isso aí é nos outros lugares. Aí só faltou dizer isso. Tá igual a tua cara. Não sei o quê. Ou seja, a gente tem que trocar. Diga assim com o pastor. Diga trocar crítica por elogio. Amém? Troque a palavra. Você não ajuda. Você não faz nada. Troque isso por, você pode me ajudar? Você pode me fazer um favor? É melhor do que já chegar dizendo, tu nunca ajuda, tu nunca faz. Troca a crítica pelo elogio. Olha, você pode me ajudar? Troca o mas. Olha, meu filho, e se você fizer... marido, pá, você é maravilhoso. Puxa, você começou a lavar a louça, que coisa maravilhosa. Obrigado pela tua ajuda. E se, da próxima vez, você passar água quente, vai ficar melhor ainda. Próxima vez ele está passando água quente. É só a forma de falar. O que está faltando para nós, pessoal? Sabedoria, meu irmão. Sabedoria no se comunicar, no falar com a pessoa. Seu familiar não pode se sentir desrespeitado. Troque o você não ajuda, você não faz nada pelo... Você pode me ajudar? Você pode fazer um favor? Troque a acusação pelo elogio. Vamos ler de novo 2. A língua dos sábios, o que ela adorna, pessoal? A sabedoria. Mas a boca dos tolos, ela derrama o que, a igreja? Estutice. Às vezes a gente está sendo tolo dentro de casa, a nossa forma de falar impede todo mundo de nos ajudar, porque todo mundo olha para você, eu não vou ajudar, porque eu lavei a louça, ficou mal lavado, eu fiz isso, ficou mal, eu fiz aquilo. Vamos trocar as nossas palavras, a forma de falar. Como você tem pedido? Às vezes ninguém me ajuda por causa da minha forma de pedir essa ajuda. Vê se lembra, vê se não esquece, vê se faz, vê se não sei o quê. Está ofendendo a pessoa. Não é assim que você tem que falar, tem que mudar isso. Versículo 1. Vamos agora para a forma de responder. A resposta branda, ela desvia o quê, pessoal? O furor. Às vezes o familiar já está bravo, já está irritado, já quer brigar com você. Se eu tiver sabedoria, na forma que eu vou dar uma resposta para essa pessoa, eu vou acabar com a briga, eu vou acabar com a confusão. Então eu preciso ter o quê? Sabedoria. Sabedoria para dar a resposta certa, sabedoria para falar a palavra certa. Irmão, você tem que ter sabedoria. Às vezes está nos faltando sabedoria para responder. Jesus disse, se alguém te bater numa face, faça o quê? Oferece a outra. Jesus disse, se alguém te pedir a capa, o que você tem que fazer? Entrega a túnica. Ou seja, se o familiar é o familiar que está sempre com a razão, a Bíblia está dizendo, entrega a razão, entrega a capa, entrega a túnica, dá tudo para ele, Jesus está dizendo. Pediu a capa, Jesus disse, não dá só a capa, dá a túnica também. Ou seja, é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes, enquanto eu fico brigando pela razão com meu familiar, a gente perde tempo da discussão. Então a Bíblia diz, a resposta que é uma resposta o quê? Branda. Ela desvia o quê, pessoal? O furor. A gente tem que ter sabedoria. Final. Mas a palavra dura, ela levanta o quê? Então o familiar já foi duro. E eu vou devolver no mesmo tom, vou dar o troco, vou falar do mesmo jeito, vou ser mais duro ainda. Eu vou provocar só confusão. Olha como Jesus tinha sabedoria para dar respostas. João capítulo 8. Vamos lá, Novo Testamento. João 8. Então a gente vai ter sabedoria para falar. Chega de dizer, vê se não esquece, vê se faz, vê se lembra. Lavou a louça, mas tá igual a tua cara. Se ofende. E o familiar não ajuda mais. Fez esse bolo, mas... faltou um monte de coisa, tá do teu jeito. Vamos lá, João 8. Isso ofende. Aí depois em casa ninguém nos ajuda, ninguém colabora, ninguém faz... pastor, ninguém me ajuda, sabe? A gente vai fazer a campanha do tesourão. Corta a língua fora, acabou. Todo mundo colabora em casa. João capítulo 8, todos acharam? Aí acabou o maso.
Nem acabou, vamos lá. Aí o marido lava a louça, fica todo engordurado e... Ele não entende o que você fala para ele. João 8. Aí você tem a sabedoria, paciência. E se você fizer tal coisa? Vamos lá. Vai falar com a esposa, que normalmente a mulher não dirige igual o marido. Aí vai dizer, tu dirige, mas... Ela já viu que vai botar um defeito. Ele tinha que dizer, e se na próxima vez você for guardar o carro, você fizer isso, isso? Ela vai ouvir. É só a forma de falar com a pessoa. Vamos lá, João 8, versículo 1. O que diz a Bíblia? Porém, Jesus foi para o monte da onde, pessoal? Das Oliveiras. O que ele faz lá? Oração. Muito importante para salvar a família, orar. E pela manhã cedo ele voltou para onde? Para o templo. Tem que ter momentos que a gente vai à igreja, busca a Deus. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, Jesus fazia o que, pessoal? Ensinava. Você vê que para ensinar você tem que sentar. Por quê, pastor? Porque para ensinar tem que ter paciência. Aí diz o 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no que, pessoal? Em adultério. E pondo-a no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Fazendo o que, pessoal? Adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejados. E olha o que eles falaram para Jesus. E tu, pois, o que diz? Então todo mundo olha para mim, presta atenção. O que aconteceu? Eles pegaram a mulher no ato. A primeira pergunta é, a mulher adultera sozinha? Não. Tinha um homem junto com ela. Primeiro, eles deixaram o homem embora, trouxeram só a mulher a Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa acusação, porque a lei, lá no livro de Levítico, ela diz que se pegassem a pessoa no adultério, os dois deveriam ser apedrejados. No caso aqui, eles deixaram o homem embora, pegaram só a mulher. Jesus estava como se fosse numa sinuca. Ou seja, se ele absolve a mulher, ele está indo contra o desejo deles, que é apedrejar e a lei. Agora, se ele fica do lado deles, ele também está sendo injusto com ela, porque não foi só ela, foi quem? Tinha um homem junto. Então ele está ali agora, ele tem que ter sabedoria para responder. Aí diz o texto sagrado, e tu o que dizes? Versículo 6. E isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, o que Jesus fazia? Escrevia com o dedo aonde? A gente vai ter que começar, nós vamos ter que começar a pegar o que Jesus fazia. Ele não respondeu de pronto, ele não saiu falando, ele não saiu respondendo. Jesus parou, quando ele se abaixa, talvez ele orou em espírito dentro, falando com Deus, o que eu respondo? Ou ele começou a pensar. A gente tem que começar a fazer isso. Parar de responder de pronto. Parar, pensar, orar, pedir sabedoria. Olha o que ele vai falar quando ele se levanta. Aí diz o versículo 7. E como insistissem perguntando, Jesus se endireitou e disse. O que Jesus disse? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra quem? Irmão, Jesus deu a resposta mais sábia de todas. Por quê, pastor? Ele não defendeu a mulher, não passou a mão na cabeça dela, porque ela estava errada. Ele não ficou do lado deles para que a apedrejassem, não. Jesus ficou do lado da justiça. Ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira. Presta atenção, quando você tiver sabedoria, você vai desarmar quem vem contra você. Às vezes na tua casa, o teu marido vem contra você. Se eu tiver a resposta branda, a resposta sábia, eu vou desarmar ele. Às vezes a sua esposa vai vir brigar com você. Se você tiver a palavra certa, com sabedoria, você vai desarmar essa pessoa, o colega de trabalho, aquele que vem. Eles estavam cheios de pedra, não só para apedrejar a mulher, mas para apedrejar Jesus, principalmente. Mas Jesus deu uma palavra, falou algo com tanta sabedoria que ele não ficou do lado de ninguém, mas falou a verdade que deveria ser dita, que tocou profundamente os corações, levando todos a se arrependerem. E eles largaram o quê? As pedras. Se a gente tiver sabedoria, quando o seu inimigo chegar, você vai desarmar ele, vai desarmar ela. Vai acabar a briga, vai acabar a confusão. É isso que está faltando dentro de casa. A gente ter sabedoria para responder, sabedoria para falar para o outro. Normalmente a gente quer responder no mesmo tom. Se a pessoa é dura, o que nós somos? Duros também. Se a pessoa é provocativa, o que a gente acaba sendo? Provocativo também. Se a pessoa vem num tom, numa brincadeira, vem fazer algo lá pejorativo, a gente vai fundo também. E esse está sendo o nosso erro. A gente não tem que responder no mesmo tom, na mesma intensidade. A gente tem que responder com sabedoria.
A sabedoria vai fazer as brigas e os conflitos dentro da sua casa terminarem. Jesus desarmou todo mundo dando uma palavra de sabedoria. Agora segue em frente comigo. Aí diz o texto sagrado aqui no versículo 8. E tornando a inclinar-se, ele escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E diz a Bíblia no 10, e endireitando-se, Jesus, ele não vendo mais ninguém do que a mulher, ele disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Vai e não peques o quê? Ou seja, ele não absolveu a mulher, mas ele falou, em outras palavras, mulher, Deus teve misericórdia, você foi perdoada. Mas eu estou te dizendo, não faça de novo, porque eu não sei se você vai ter uma segunda chance. Então Jesus teve muita sabedoria no que ele falou, e às vezes é o que tem nos faltado dentro de casa. Volta para o Provérbios 15, que eu já vou orar com você. Vamos ler mais uma vez. Então nós temos que ter sabedoria no pedir e no responder. Sabedoria de como falar com a família, como falar com o filho. Às vezes a pessoa amaldiçoa o filho com palavras, ô seu burro, seu ignorante, seu isso, seu aquilo, seu não sei o quê. O que vai acontecer com o seu filho? Ele vai crescer meio travado. Às vezes ele vai ser tímido, encabulado, vai ter vergonha, porque dentro de casa ele crescia num lar só de acusação, então ele tem vergonha de aparecer, do que as pessoas vão dizer. Você cria o seu filho dizendo, dinheiro não dá em árvore, nós somos pobres, não dá para dar um passo maior do que o quê? Dificilmente ele vai ser empresário, ele vai tentar ter um negócio, ele vai arriscar na vida, porque você criou ele com a mentalidade, não vai longe não que você não pode. Até os 12 anos, você está formando as crenças e a mentalidade dos seus filhos. Cuide muito bem o que você fala para eles, o que você diz. Ele já tirou notas ruins, já está chegando chateado em casa. Aí você olha, oh, seu burro, vou tirar você dessa escola, e blá, 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 xinga ele pra caramba. Ele não vai confiar contigo, em você, não vai ter relacionamento com você de amizade e conversa. Porque uma das vezes que ele tentou conversar, ele foi maltratado, ele vai ser mais amigo das pessoas da rua do que você dentro de casa. Você deveria ter dito para ele, olha, você errou, mas eu vou te ajudar. Eu vou estudar contigo todos os dias. E nós vamos dar a volta por cima, porque tu vai aprender que tu pode contar com teu pai. Vamos lá, Provérbios 15, todos acharam? Então nós temos que cuidar as palavras dentro da nossa casa. O que falamos, o que a gente ouviu, tem muita coisa que você ouviu, seus pais fizeram melhor por você. Mas muitas coisas não foram tão boas assim. E muito do que nós somos hoje é da forma como fomos criados. Por que hoje em dia só tem funcionário que só faz a obrigação? Você já notou isso? Que quase todos os teus colegas de trabalho, eles só fazem o que são obrigados a fazer. 15 minutos antes do horário, eles já trocaram o uniforme, já estão com a mochila, já estão apagando a luz, falta 15 minutos. E já estão querendo ir para casa. Se deixar, eles saem 5 minutos antes para ir embora. A pessoa é caixa da loja. A pessoa só fica no caixa. Se tiver aqui um papel caído no chão, algo na gôndola fora do lugar, que é só chegar ali e botar no lugar, a pessoa não vai, é capaz de puxar lixo e ficar lixando a unha. Fulano, você pode juntar? Não, desvio de função. Fulano, você pode ajeitar? Não, não posso, desvio de função, sou caixa. E vai ficar só no caixa. Não dá um passo a mais. Só que Jesus diz que se te obrigar a caminhar uma milha, tem que caminhar quantos? Por que a pessoa é assim? Porque foi a mentalidade que foi implantada nela quando ela era criança. Ela não recebeu incentivo. Ela não foi tratada de uma forma como deveria se relacionar melhor com dinheiro, com comportamento. Por que o seu filho arrumava a cama? Por que ele arrumava? Por obrigação e porque você mandava. Por que ele tomava banho? Por obrigação. Por que ele escovava os dentes? Por obrigação. Por que ele juntava os brinquedos? Então ele foi criado para só fazer o quê, pessoal? Obrigação, ou então, se ele puder, não fazer nem a obrigação. Como é que a maioria das pessoas lá fora? Elas fazem só a obrigação, ou então, nem a obrigação. Provérbios 15, vamos lá. Então as palavras são muito importantes dentro do nosso lar. Como é que você fala com a sua família? Tem que aprender a pedir, tem que aprender a responder, troca o mais pelo si, para com essa de vê se não esquece. Fala para ele, amor, eu posso contar contigo, é por isso que eu estou te pedindo, porque você é maravilhoso. Amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 15. Quando tu falou para o teu marido, eu posso contar contigo, ele já estufou o peito. Puxa, eu sou o cara. Você olha para ele e diz, tu é o homem dessa casa. Pá! Ele estufou mais ainda se você falar que ele é o homem da casa. Puxa, você botou, ele já está até com o nariz quase chegando no teto. Você diz, amor, você é um homem dessa casa, não tem outro igual a ti. Olha e tal. Aí você fala o que ele precisa fazer, ele vai fazer tudo.
Amém? Vamos lá. Só você tem que saber falar. Provérbios 15, versículo 1. Como é que diz o versículo? Mas você já chega xingando, tu não ajuda, não faz nada, só fica no sofá e não sei o que. Vê se não esquece. Poxa, ele não vai fazer nada. Aí ele vai ficar no sofá mesmo. Provérbios 15, 1. Aí diz um aqui. A resposta branda, o que ela faz? Desvia o furor. O que mais? Mas a palavra dura, ela suscita o que, pessoal? A ira. Tenha sabedoria para responder. Tenha sabedoria para falar. Tenha sabedoria para a forma como você vai usar as palavras na sua casa. Porque palavras, elas têm muito poder. Tem que saber pedir. Se você começar a pedir com sabedoria, sua família te ajuda. Se você responder com sabedoria, eles sempre vão estar perto de você. Tenha sabedoria. Por quê, pastor? Porque as palavras marcam a nossa vida. Tem palavras que você ouviu quando você era pequeno na infância. Você lembra delas até hoje. Porque as palavras marcam você e elas estão impregnadas na sua mente, por mais que você não queira. Quando você vai tomar uma atitude, uma decisão, às vezes aquilo lá dentro da mente fica soando. Não pode dar o passo maior que a perna. Eu sou pobre e não sei o quê. E tantas coisas que você ouviu, dinheiro não dá onde? E isso está lá dentro de você. E muitas vezes está te limitando. O que eu preciso? Buscar Deus, me envolver com Ele e cuidar o que eu falo dentro da minha casa. As palavras são poderosas. Elas podem levantar, podem derrubar. Podem fazer a tua família te ajudar em tudo que você precisa. Ou pode fazer com que eles venham te odiar e ninguém te ajuda em casa. Vamos ficar de pé. É a